Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre um assunto que está tomando a pauta de discussão, é a volta às aulas presenciais em Diamantina. Quem vai conversar com a gente é o secretário municipal de Educação, Sérgio Nascimento, que aceitou o nosso convite para poder prestar esses esclarecimentos. Quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Sérgio Nascimento, Serginho, que prazer recebê-lo aqui de volta. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado Marconi, Pedro Leonardo, é sempre uma alegria poder compartilhar aqui na TV Vale. Te lembra que a gente continua fazendo os programas, tomando todas as precauções, de distanciamento, de higienização, para que a gente possa levar a informação para você de forma segura. É assim o nosso objetivo desde o início desse combate à pandemia. Sérgio, vamos falar aqui, né? Como será a volta às aulas na rede municipal? Então, Marconi, realmente é uma pauta muito importante. Eu agradeço essa oportunidade que sempre nos é concedida aqui pela TV Vale de apresentar os esclarecimentos à comunidade das decisões, dos encaminhamentos que são tomados e, no nosso caso, especialmente na educação, pública. Primeiro, antes da gente comentar sobre a volta às aulas na rede municipal, eu queria só esclarecer o seguinte ponto. A partir do dia 16 de agosto, estão autorizados, as instituições de ensino estão autorizadas a retornar com as atividades presenciais escolares. Ou seja, essa autorização ela é dada pelo Executivo Municipal e ela vale para toda prática educativa escolar que ocorre no território do município. Então, todas as redes, municipal, estadual, escolas privadas e o Instituto Federal ou a universidade, todas as atividades presenciais nas escolas estão autorizadas. No entanto, cada instância administrativa é que cuidará do retorno das instituições que estão sob a sua gestão. No nosso caso, na Secretaria Municipal de Educação, que nós administramos creches, pré-escola, escolas de anos iniciais e escolas de anos finais, nós estamos então organizando esse retorno, que vai ocorrer de maneira segura, gradual e não obrigatória às famílias. Existe uma normativa do Conselho Nacional de Educação. Desde 2020 foram sendo expedidas diversas normativas e a última foi do dia 5 de agosto, agora, semana passada. O que essa normativa coloca? Ela estabelece as orientações para o retorno às aulas presenciais, todas com base nos protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, situação que se observará aqui em Diamantina, e garante a não obrigatoriedade da presença. Então, nosso primeiro elemento importante para informar as famílias é de que o retorno ele é autorizado, mas é facultativo, portanto, não obrigatório. Aquele pai, aquele responsável que não se sentir à vontade para enviar o seu filho agora à escola, as atividades remotas permanecerão. Elas vão continuar e o ensino se dará de maneira híbrida. Uma parte dos estudantes será atendida presencialmente na escola e outra parte seguirá como está sendo, que é o caso da nossa parceria aqui com a TV Vale, com o programa Educa Mais Diamantina, com o modelo remoto de ensino. Sérgio, é muito interessante isso que você falou, porque discutiu-se muito sobre de quem era a competência para determinar se pode ou se não pode voltar isso ou aquilo. No caso, o município de Diamantina, ele tem poder sobre a jurisdição de Diamantina, ou seja, para a Universidade Federal voltar, o município tem que autorizar, não é isso o funcionamento? Sem dúvida. Agora, se ela quer voltar ou não, aí é outra discussão, não é isso? Isso compete à esfera administrativa da universidade e à comunidade acadêmica. É importante dizer o seguinte, Marconi, de fato o Executivo Municipal, isso já é uma matéria inclusive constitucional, autonomia dos entes, O município é ente autônomo, portanto, o seu dirigente ele tem autonomia para tomar as decisões. Aqui em Diamantina, desde que a crise do Covid se instalou, é perfil do Juscelino socializar algumas decisões. Então, o que ele fez? Ele criou um gabinete de crise, que tem representação de diversos segmentos da sociedade, e embora ele tivesse e tenha autoridade, inclusive ratificada pelo Supremo Tribunal Federal,
para poder decidir unilateralmente, sozinho, ele compartilha essa decisão com o gabinete de crise, ouve as opiniões de diversos segmentos da sociedade, essa pauta é votada e então a decisão é tomada, ela se transforma em decreto, né? Vocês estão seguros, Serginho, sobre essa decisão que vocês tomaram? Com certeza, Marconi, porque todas as decisões, não apenas essa, que o gabinete de crise toma, ele toma decisões com base em dados, em informações científicas. O tempo inteiro, desde que a pandemia se instalou, nós temos um discurso muito recorrente de que o que deve ser observado são as reflexões que a ciência propõe, as constatações que a ciência propõe e conclui sobre determinadas condicionantes. No caso de Diamantina, vamos lembrar do seguinte: a pandemia está aqui instalada desde março de 2020 e só agora, um ano e meio depois, é que nós estamos falando em autorizar o retorno das atividades presenciais de maneira híbrida, de maneira segura e sem a capacidade total observados os protocolos. Por que se chega nessa conclusão? Vejam bem, no dia 9 de agosto, segunda-feira última, é que essa decisão foi tomada pelo gabinete de crise. Nessa reunião, a equipe de infectologia da prefeitura, o Dr. Frederico Toledo, que é o médico infectologista, apresentou ao gabinete de crise o status, o retrato de qual é a situação hoje da pandemia no município de Diamantina. E para nossa tranquilidade, os dados revelam que, primeiro, não há pressão assistencial. Segundo, os contágios diminuíram a sua intensidade, a vacinação avançou. Então, o próprio médico infectologista aponta como um cenário possível para que esse retorno se dê de maneira segura. Ou seja, quando o gabinete decidiu e o executivo municipal, então, decide e decreta essa liberação, essa autorização para funcionamento, não foi feito por achismo, não foi feito só porque a gente tem vontade, foi feito porque existem elementos científicos que sustentam essa decisão. Em cima disso que você está falando, eu tenho acompanhado o comitê de crise, tenho acompanhado as decisões e eu tenho visto a importância que a ciência, né, os infectologistas têm nas tomadas de decisão. Aí eu tenho notado agora, eu tenho observado um movimento do Sindiúti contra essa decisão de volta às aulas, um movimento nas redes sociais, né, inclusive solicitaram um espaço aqui para poder colocar os seus argumentos, eu acho válido. Que argumentos são esses que os Sindiúti estão usando para poder impedir a volta às aulas, que eu acho que boa parte da população tem clamado por isso de forma segura, claro, né? É verdade, Marconi. O sindicato realmente ele coloca essa posição contrária, inclusive eles estiveram presentes na reunião do gabinete de crise e tiveram a oportunidade de fala, de manifestar, né, a sua preocupação. Em momento nenhum, a administração, nós na Secretaria Municipal de Educação ou o prefeito, deixa de reconhecer o direito de manifestação das pessoas, das organizações e os argumentos que as pessoas apresentam na defesa das suas posições. No entanto, a principal argumento que o Sindiúti aponta é o fato dos profissionais da educação não terem tomado ainda a segunda dose da vacina. Esse é o principal argumento que o sindicato apresenta. Ocorre que 100% dos profissionais já tomaram a primeira dose. Boa parte dos profissionais, por razões de faixa etária ou de comorbidade, já tomaram também a segunda. E, naturalmente, a maior parte, é verdade, ainda não tomou a segunda dose. Mas o Serviço de Infectologia entende que, da forma como o cenário pandêmico se encontra, há sim segurança observada os protocolos para que as pessoas retomem as atividades gradativamente, observando os protocolos nos espaços escolares. Por que a gente está chamando a atenção para isso com tanta intensidade? Porque é direito se preocupar com a segunda dose da vacina de uma determinada categoria profissional? Sim. Mas nem todas as categorias ainda fizeram uso da segunda dose e continuam desempenhando suas atividades. Mas aí vem aquele argumento, pois mas a escola é diferente, porque a criança ajunta, porque a criança tem isso e tem aquilo. Por outro lado, tem um outro elemento que precisa ser considerado para essa decisão. O que tem que ser combinado é a preservação da saúde do profissional e do estudante, mas também a garantia sagrada do direito desse estudante à sua proteção social. Veja, por exemplo, o fato de que em Diamantina eu tenho recebido frequentemente
o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e as pessoas às vezes não têm ideia da quantidade de casos de violação de direitos a que as crianças que dependem de uma creche, de uma pré-escola, de uma escola pública, estão submetidas. São casos que variam na sua manifestação, mas todos de extrema gravidade. Você tem problema de crianças mal alimentadas, de crianças abandonadas, o famoso, abandono de vulnerável, que num horário que ele podia estar sendo acolhido na unidade escolar. Você tem o problema da violência sexual, espancamentos, uma série de outras situações em que a escola é a defensora do direito dessa criança. Professores, professoras, cantineiros, serventes escolares, auxiliares de administração, são as pessoas que observam no cotidiano sinais que as crianças dão de que estão sendo violadas de alguma forma, acionam então as autoridades e essa proteção é feita. Então não é só uma questão de abrir a escola para que as pessoas voltem a ter o exercício exclusivamente didático-pedagógico, mas abrir a escola como um espaço sagrado que é de preservação dos direitos sociais dessas crianças e adolescentes. É preciso que a gente consiga combinar tanto a preservação da saúde como o sagrado direito à educação. E essas proposições que estão sendo feitas pelas redes de ensino, elas buscam sim combinar, porque eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando, de acordo com protocolos que são estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Serginho, falando em protocolos, como que serão esses protocolos? Como que esses alunos vão ter distanciamento, a higienização? Como é que foi programado isso? Então, Marconi, as redes públicas, mas vamos falar nas escolas de educação básica, porque isso atinge também as escolas privadas, estão seguindo um protocolo que foi estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, especialmente pela equipe de especialistas que está estudando o Covid e produzindo, então, os regulamentos para que o uso dos espaços possa ser feito. Esse protocolo foi referendado naturalmente pela equipe de saúde da cidade e a vigilância sanitária é quem procede à verificação dos espaços escolares para saber se estão em condições de receber crianças e profissionais quando do exercício presencial. É muito importante que se diga o seguinte, eu mencionei aqui que no dia 9 o gabinete de crise definiu pela autorização de funcionamento a partir do dia 16. Mas na manhã do dia 9, nós estivemos reunidos durante muitas horas com o Ministério Público, uma reunião coordenada pelo Dr. Paulo Márcio, que é o nosso promotor da infância e da juventude, com todos os prefeitos e secretários de educação do comarca. E todos os municípios que compõem a comarca de Diamantina também estão fazendo opção pela volta, pelo retorno presencial, ou híbrido. Não é? Então é para chamar a atenção de que não é um movimento que está acontecendo isoladamente em Diamantina e sequer também isoladamente no comarca. É um movimento no estado de Minas inteiro, em vários estados da União, exatamente por considerar que as condições da pandemia já permitem esse retorno gradual. Em cima disso, que eu quero que a gente discuta, sobre a influência que isso vai ter nas cidades limítrofes aqui da nossa região. Vou deixar para o próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.